Pronto, é isso. Acho que é isso. Eu te ajudo, eu tenho o tripé aí com o microfone. Você fazer igual que é cientista e relatando todo dia hoje, dia 1º. Meu nome é Pablo, dia 2. Hoje é o 10º dia, não consegui fazer nada até hoje. Mas muito obrigado pela sua advogada. 200, você lembra do progresso? Mais não do que ser. Já estou terminando o ensino médio já. E aí, vê as etapas, traduz lá no site, dá uma olhadinha. Isso, nossa cultura. Dá uma olhadinha lá, vai. Mentira, eu vou lá fazer também. Depois você pesquisa Singapura, o lugar pra você ver, que é top. Pesquisa aí. Pô, vai viajar por causa do racha que fez. Eu tô fazendo essa. E você tá ligado com o reconhecimento, você vai lá em cima, né? Só pela participação. Currículo, né? Vai lá em cima. É internacional. Então vamos lá. Eu fiz lá no IF, foi lá na fazenda deles, era o seguinte, o Arduino, ele calculava a partir de uma determinada quantidade Liga com o GPS. umidade na A terra. escola falou assim, mesmo. Umidade? De acordo com a umidade da terra, se tivesse muito abaixo, ele ativava o... Ô, e aí, você no currículo. Já temos uma galera da diferença no Mas tem que escritório. colocar o GPS. Tem que ser o GPS. Mas quando fala de altitude, a latitude do foguete atingir essa certa medida, ele vai se acionar. Perfeito. Perfeito. Aqui, isso. GPS é que não falta Tá aqui, sabe? jogando, ele tá jogando algum treino. A altitude que nós está. Sinal para todo lado. Olha, papo, tô gostando dessa conversa, hein? Vamos voltar aqui em ondas? Eu vi que eu sei. Telemetria, eu acho que é uma conversa que tem que ter também, não? Vem, você que é o cara da programação. Mas você vai fazer a cartaz. Posso? Vamos finalizar isso aqui? Finalizar isso aqui, eu põe exercício, tchau pra casa. Ela já falou, tchau pra casa, tá assim. Não, vocês entenderam. Só obrigada. Você vai ver direitinho, você vai continuar a ideia do Arduino e o amigão. Vamos lá. Mais cedo. Não, eu ajudo mesmo. Mais cedo, a gente começou a falar de ondas, que é um assunto que vem de base para você entender tudo relacionado a som, Luiz. Grosseiramente, eu gosto de falar que tudo que você enxerga é ondas eletromagnéticas, tudo que você escuta é mecânica. Mas tem coisas que você enxerga que é mecânica, tipo a onda do mar. Onda, telefônica. Eletromagnética. Radiação. Oi? Radiação é Radiação. A gama. A radiação são alfa, beta e gama. Aqueles que vocês dão no primeiro ano, quando você dá, sim. A radiação alfa e beta são partículas. Partículas alfa e beta. A gama não é uma partícula, é uma onda. Partícula física? Isso, porque tem massa. A alfa tem partícula massa 4, a beta não tem massa. Só que ela tem elétron. A massa é bem desprezível. Mas tem É bem desprezível. Agora a partícula gama, ela não tem massa, ela não tem carga e é a que mata a tudo. gama que é mais precisa. A gama que é a braba. É porque ela ioniza. Tem cheiro, você não enxerga. Como é que vem? Mecânica, né? Como é que vem? Eletromagnética. Como é que vem? Como assim? De ondas? Da radiação? Sim, ondas, assim, que tem uma medição. Pega a régua. Geralmente tem um aparelho. Ah, esqueci o nome. Mede metro? Não, é Royce. Tem um aparelhozinho ele fica chiando. Quanto mais chiar tá, mais radiação tem. Você tem no... Vocês já nunca visitou ali nos destroços do Césio, de Goiânia? Na Aparecida de Goiânia, ali se você for um dia, tem umas partículas que eles ficam lá para demonstrar. A radiação dela é só para demonstração, não faz mal. Não. Aí você tem um aparelho e você aproxima. Certo? Tem uns aparelhos, certo? Eu esqueci o nome do aparelho. É em Horns, se não me engano. Assiste Chernobyl, a série, já assistiu? A recomendação minha seria você assistir um documentário no YouTube. Eu falo do Pedro Lance lá, que é do Sexto do Dia, porque ele faz a explicação geral, é meia hora. É contador de Você assiste. Contador de Geiger, é isso aí. Mark em Royce, eu acho que fala. Quando se mede
A unidade de medida, se não me engano, é esse RD, RB, sei lá. Aí, só pra fechar, aí você assiste esse documentário bem, depois você assiste Chernobyl. É muito cabuloso. Algo que você não vê, fez um estrago cabuloso. E quando você, historicamente, analisa a história, bonitinho de Chernobyl, a bagunça que virou, a galera, se ele não avisa, ia ter destroço até no Brasil. Você tem que fazer sério. Cabuloso. Resquícios, né? Mas vamos voltar aqui. Mais cedo a gente falou sobre ondas. O que é uma onda em geral? Uma perturbação no meio. Pode ser meio sólido, líquido, gasoso ou vácuo. Uma onda em geral é você perturbar alguma coisa. Eu tenho ondas mecânicas e eletromagnéticas que eu estudo aqui no ensino médio, igual eu citei para você. Tem ondas gravitacionais, você estuda de planetas, tecido espaço-tempo. Só se você virar um físico. Astrofísica. Se você virar, você dá uma volta nesse vídeo, por gentileza. Comenta, professor, eu formei, estou aqui. Não é casa sua não, mas eu virei esse cara aqui, professor. Aí tudo bem. Eu tenho ondas mecânicas que precisam de meio material. Sólido, líquido e gasoso. Fechou. Tem meio material, é onda mecânica. Onda do mar, onda gerada em corda, som, precisa de onda meio material e assim por diante. Onda eletromagnética não precisa de matéria, o propagador não tem matéria e propaga onde tem matéria. Repete, por favor. O quê? O que você falou agora? Onda mecânica precisa de meio material, sólido, líquido e gasoso. Se tem matéria, onda mecânica existe. Exemplo, terremoto, tsunami, onda no mar, onda em corda, pular corda, são ondas, som. Você está analisando exercício, né? Tocar violão. Está procurando exercício aí, né? Não, é porque eu vi isso. Entendi. Tocar violão, né? Ondas geradas. Quem mexe com o instrumento aqui? Quando você estuda, eu não sei como é que é as aulas suas, você tem que entender o MHS, o movimento harmônico. Aí você tem ondas estacionárias, frequência, timbre, a partir daqui. Você tem lá ventre, nó, tudo isso você tem que estudar. Eu não sei como é que é vocês, é só prático, mas quando você para estudar mais sobre o som, é isso. Porque você tem que entender o som também. Continuando. Fechando, eu falei das velocidades. A onda eletromagnética é 300 km por segundo. A onda mecânica depende do meio que ela está inserida, falando só do som. Quanto mais denso, mais partícula, melhor para ela, mais qualidade ela vai ter. E agora eu tenho o seguinte também. Eu tenho direção de propagação. Direção de propagação, eu vou te falar que é movimento. A onda sai do emissor e chega no receptor. Como que ela se movimenta? Ela pode movimentar unidimensional, bidimensional, tridimensional. Exemplo básico. O que é uma onda unidimensional? Em termos de jogo, seria um jogo 1D. Só vai para um lado. Tipo um Top Gear da vida do Super Nintendo. Se você olhar, é uma imagem, o carro parece só está indo para frente. Quando você mexe com uma coisa, é a imagem. Se eu não me engano, é a imagem que está mexendo. O carro só está indo em uma direção. Um exemplo na prática, corda. Você está lá ajudando a lavar a área de sua casa lá. Uma hora, né? Sua mãe, seu pai. Ele está assistindo esse vídeo. Aí enrosca lá. Você está sozinho, você vai lá e faz isso. Você gera uma onda. Aquela onda que você gerou na corda, ela é unidimensional. Você vai com uma direção. Só que você mandou. Isso é um exemplo de onda unidimensional. Propaga somente em uma direção. O que é uma onda bidimensional? Propaga em duas direções ao mesmo instante. Você está lá na tristeza da vida, na beira do lago, joga uma pedra, ver quantos amores você vai ter. Já fez isso? Nunca na minha vida, nem sabia que existia. Joga assim, ó, Eu pedra. nem Quantas sabia, vezes não. que cara quantos amores você vai ter na vida? Meu pai, o meu tio Cuidado. Flávio era quando saiu. Por isso que a pedra sempre afunda. Já precisa jogar tapioca. Filho Isso de eu amigo. nunca dei conta de fazer. Tem que você jogar lá e fazer assim, nem bate a água. Aqui é uma bonita. Meu pai falava que Continua. eu sabia que era por causa disso. Nossa, Continuando. que cara. Continuando. São folclore, assim. Saber, né? Quando você gera uma onda na superfície da água, você tem lá a água parada, né, Sofia? Tá pesquisando aí? Aí quando você sola a pedra da água assim, ó, ela gera uma onda bidimensional. Ela propaga para duas direções. A que você escolher, direita e esquerda ou para frente e para trás.
é um exemplo de uma onda bidimensional, propaga para duas direções ao mesmo instante. Isso é um exemplo. São ondas que propagam em duas direções ao mesmo instante. E por último, onda tridimensional. Todas as direções possíveis. Para frente, para trás, para cima, para baixo. Aqui é luz. Som. Os meninos estão naquela sala. Não, naquela sala não, tá para lá ainda. Se você for sala de noite, você escuta. Se você for embaixo, você escuta. Você for em cima. Som. Só um exemplo de onda tridimensional. A luz. A onda tridimensional propaga para todas as direções. Ai, professor, mas a lanterna, quando eu ligo, só ilumina para ver. Tem um formato geométrico lá dentro, vou falar um cone, que põe um LEDzinho, é justamente para canalizar a luz, né? Você desmanchar a lanterna e acender a luz, ilumina para todo mundo que ela tiver condição. Convenhamos, né? Unidimensional, uma direção, bidimensional, duas direções, todas as direções. Exemplo clássico, som e a luz, tridimensional. Outra coisa que a gente tem é direção de vibração, que é como a onda transporta energia. Porque a única coisa que ela faz é transportar energia. Eu tenho como ela vibrar. Quando eu falo de ondas, ela está fazendo uma perturbação no meio, então ela está empurrando as partículas do meio de alguma forma. A eletromagnética não, já está composta nela, que é um campo magnético e um elétrico. Uma onda de vibração longitudinal, exemplo que a gente tem, onda gelada em mola, o som em meios gasosos igual a gente está agora é do estilo longitudinal. Como assim, professor? Se você tiver condição de pegar um experimento e puxar a mola e fazer um slow motion dos Brabo, uma câmera lenta Brabo, você puxa a mola e solta. Ela vai fazer algo que no estudo de som você tem que entender, que é comprimir e rarefazer. Comprimir e rarefazer. O som faz isso. Quando a gente fala, gera a parte que você impõe as partículas, comprime e depois expande. Comprime e depois expande. O som propaga assim. Por isso você tem membranas de som, resumindo alto-falante, que tem as membranas que vibram, por exemplo, o alto-falante grave. Quanto maior o grave, maior a concentração de energia que está concentrando ali nas partículas. Então o ar vai comprimir ali, depois ele expande. Comprime, aí o som vai propagar assim. Como ele é tridimensional, você tem todas as direções possíveis. Então a direção de vibração longitudinal, a definição, está no livro de vocês também, é a direção de vibração é paralela à propagação. Como assim, professor? O som está propagando na direção e sentido, olha de frente para a direita, a direção de vibração também, horizontal para a direita, ele comprime e expande, está acompanhando. Está todo mundo paralelo, comprimindo e refazendo. Esse é um exemplo de onda longitudinal. Som é um exemplo. Só em fluidos, em gerais, é assim. Porque em sólidos é nisso, eu vou falar aqui agora. O que é um exemplo de onda transversal? Onda gerada em corda. A onda propaga indo na direção horizontal, sentido para frente, só que a sua vibração é para cima e para baixo, perpendicular. A onda está indo horizontal, só que a vibração é na vertical. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Não tem ela longitudinal nem mista. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Ponto final. Agora a onda mecânica ela pode ser longitudinal, transversal, exemplo corda. Você amarra uma corda e fez umas ondinhas. Exemplo transversal. Ou fez um ola-ola do Havaí. Perguntas? Oi, Tereza. De quê? De pé. Aí só uma pergunta que está aí. Você vai estudar, vai civil. Missa. Está aí no livro, viu? Para quem está assistindo, é um livro de questão. Como chama sua mãe? Pessoa, vai mentir. A mãe da Carol vai assistir esse vídeo, ó. Põe sua mãe fazer exercício. Mista. Mista, em resumo, é a junção das duas vibrações. Exemplo básico é som gerado em sol. Você está lá com o ouvidão lá, o som vibra lá dentro, misto. O que é aquela vibração mista? Vibra para todas as direções possíveis em meios sólidos. Eles consideram também, pode ter estudo que não, que as ondas geradas dentro da água é mista. Sabe aquela situação que eu falei para você, que a onda não transporta energia?
Aí você vai lá e mergulha, a onda passa, só que você tem uma sensação de ser... É isso que acontece dentro da água. Porque ela está vindo com a propagação, querendo ou não, ela teve um pulso para empurrar aquelas partículas e soltar elas também. Só que como tem os desníveis também do terra, você vai gerar todo um movimento bem aleatório. Então é uma vibração mista. Então a série Nosso Planeta, se eu não me engano, o 5º ou 4º episódio, fala sobre os animais, fala das plantas aquáticas, dos animais, e tem um probleminha que fala de um castorzinho que foge da presa por causa disso. Ele não sabe ficar muito tempo mergulhado, aí quando a ondinha vem que ele vai ficar mergulhado para escapar, aí às vezes ele mergulha, o problema também para quem surfa ou quem banha, viu? É perigoso, se você for mergulhar, não tentar tirar o pé do solo, do solo. Porque às vezes você mergulha na hora que a onda vem, e ela faz isso, e você se desorienta, você gira dentro da água. Aí na hora que você vai, eu vou sair, e não acha. E como a gente não tem preparo, sim, eu não tenho, não fiz natação, não fiz nada disso, a gente tem desespero, porque a gente tem pânico, não encontra o lugar que tem a... Cuidado, porque a vibração é mista dentro da água. Correto? Perguntas? A mista ela é só meio sólido? Mista? Na água também é um exemplo. Vibração mista dentro da água, que eu estou citando agora. Por isso que é perigoso você mergulhar na hora que a onda passa, se ela for grande. Porque ela faz uma vibração mista que é tipo para frente, para trás, para cima e para baixo. Aí você mergulhou, ela faz isso com você, você dá uma girada lá dentro da água. Você perde o senso de que é solo e o que é ar, que você tem que sair. Tem que tomar cuidado. Aí você desespera, aí você tá para baixo. Ah, vou sair. Não sai. Você não prepara o forno, você não... Assim, aqui já é um esporte de salva-vida aí, tá vendo? Ensinando até como mergulhar. Deixa o seu like depois desse grande... Aparece aqui? Começou a afogar e eu caí no pau. E aí? Então vamos lá, para o seu desespero de 12 minutos, é rapidinho. Tudo bem? Tá faltando aqui? Calma. Não? Tá. Onda periódica. O que é uma onda periódica? Onda de período? Período é algo que se repete no intervalo de tempo. Eu tenho uma onda periódica e eu tenho algumas características atribuídas a ela. A representatividade da onda periódica é assim, ó. Fechou. O que eu tenho as características atribuídas à onda periódica? Eu tenho alguns nomes. Uns mais comuns que a gente conhece. A crista da onda, que é o lugar mais alto de uma onda. Vale da onda, o lugar mais baixo da onda. Região mais alta de uma onda a gente chama de crista. Mais baixa, vale. Essa linha tracejada chama posição de equilíbrio. Algumas literaturas no finalizão, eu gosto de comentar por quê. Continua aí que eu tô... Tudo bem, tá filmando aí também? Não. Então beleza. O que é essa linha tracejada, posição de equilíbrio? O que isso significa? Você concorda comigo que se você tiver uma bacia, jogar uma pedrinha lá dentro, fazer uma perturbação com a mão, vai gerar ondas? Sim. Se você deixar por um tempo, aquelas não vão acabar? Fica uma coinha. Não. De novo. Você gera perturbação, gera ondas. Sim. Aí ela vai gerar as ondas. Conforme passar o tempo, ela não vai parar. Sim. O que é a posição de equilíbrio? A posição de equilíbrio do meio. Ele estava em paz, eu já falei isso para vocês. A natureza busca equilíbrio, ela quer paz. Se tem algo desestabilizando, ela vai dar um jeito de corrigir isso aí. Experiência para próximo. Continuando. A posição de equilíbrio é onde começou a onda e onde ela vai terminar depois que ela terminar de propagar, depois que ela terminar de dissipar a sua energia. A posição de equilíbrio me ajuda a determinar a amplitude. A amplitude é o afastamento entre a posição de equilíbrio até a crista ou da posição de equilíbrio até o vale.
aproveitando que você tem o exercício número 1 que eu vou passar ele, e tem outros aí que você pode ficar curioso, tem exercício que faz assim, ó, e te dá um valor, 10, um exemplo, 10 centímetros. Aí te pergunta, qual que é a amplitude? Qual é a amplitude dessa onda? Por que é 5? Porque é metade, mas assim, explicando melhor, porque a distância entre a posição de equilíbrio até a crista ou a posição de equilíbrio até o vale. Você pode escolher um dos dois valores. Vai ser valor igual mesmo, se aqui fosse 5 que é 5 para dar 10. Se for um número quebrado, metade do número quebrado. Então a amplitude só é aqui ou aqui. Você escolhe um dos lugares para você medir. Tanto faz. A amplitude está associada a uma coisa muito importante chamada energia. Qual que destrói mais? O tsunami de 1 metro ou um de 20? Qual que destrói mais? O tsunami de 1 metro ou um de 20? De 20 metros de altura. Porque a amplitude dele é muito maior. Quanto maior a amplitude de uma onda, mais energia está contida nela. Então o tsunami de 20 metros tem muita energia de destruição, vou falar nesse sentido. Para devastar território lá dentro. Outro dado que a gente tem importante chama comprimento de onda, que é a medição entre duas cristas. Eu represento por essa letra grega aqui, ó. Chama lambda. Ou faço a medição entre dois vales. Comprimento de onda também. Lambda. Está escrito no livro seu. Ou também você pode fazer a medição do comprimento de onda entre meia onda e meia onda. Eu consigo achar o comprimento de onda. Em resumo, o que é o comprimento de onda? É o tamanho de uma onda, é o tamanho que ela faz um movimento periódico completo. Você concorda se eu pegar entre a crista e a outra e juntar aqui no meio, eu vou ter um círculo completo? Se eu pegar esses dois vales, cortar aqui e trazer aqui para o meio, eu vou ter um movimento completo, um círculo, elipse, né? Ou você pegar essa meia onda e colocar ela aqui, ela tem que é onda periódica. Então o movimento tem que se completar. Ele começa um ciclo e termina. O tamanho disso eu chamo de comprimento de onda. E eu tenho 3 opções que eu posso medir. Entre duas cristas, 2 vales, ou meia onda e meia onda. Comprimento de onda é isso. Perguntas? Não. Então uma onda periódica tem essas características atribuídas a ela. Outra coisa que eu tenho também, tem como eu calcular a velocidade de uma onda, que é o que cai no vestibular. Esse estudo aqui cai, viu? O Enem mesmo gosta de cobrar ondas até não querer mais. Como que eu calculo a velocidade de onda? Velocidade é igual comprimento de onda vezes a frequência. Essa é a equação que a gente usa. O que é frequência? Você já viu sobre frequência? Absoluta e relativa? Não. Estudo de... Você viu isso em matemática, né? Não, eu falo aqui em ciências. Em resumo, frequência é o número de repetição de alguma coisa. Pode ser também. Ideia de constante. É o número de repetição de alguma coisa. Em ondas, a gente está falando de ondas. Então, o número de repetição de ondas, a unidade de medida é Hertz, Hz. Um exemplo, 1 Hz. 1 Hz significa que eu tenho uma onda completa no intervalo de 1 segundo. Se você tem 2 Hz, quer dizer que você tem 2 ondas completas em 1 segundo. Se você tem 3 Hz, você tem 3 ondas completas em 1 segundo. O seu micro-ondas, ele trabalha nessa faixa aqui, ó. 2,5 eu vou trabalhar aqui. Se eu não me engano, a 4,5. Pesquisei então, você vai pesquisar. Qual que é a frequência do micro-ondas? Ele varia aqui, ó. Acho que é 2,5, 4,5. Pesquisei. Pesquisei também. 2.400. E sim, 2,5 a... Sim, a quanto? Eu só falou 2,5, não falou o valor não? É, 2.450. Só isso. Então a variância. Então vamos lá. Isso aqui, ó, é em M Hertz. O M maiúsculo, você já conhece lá do Tem um Instagram. negócio aqui, ó, entre 1H, GHZ, comprimento da onda de 30 centímetros e 300 GHZ, comprimento de onda de 1 mm. Não, tudo bem.
Tá bom. Deixa comigo. Vamos trabalhar só no 2.5. Vamos considerar que o micro-ondas da sala trabalha 2.5. Se liga nisso aqui, velho. As ondas geradas são estacionárias. O que é onda estacionária? Ela tem um movimento. M. O que é M lá no Instagram? Milhões. No TikTok? Vem cá. Ah, para, né? Uai. As redes sociais copiam de nós da ciência, viu? As redes sociais. Anota aí, rede social. Porque na verdade foi mesmo. Porque já é utilizado isso aí há tem anos. Então para não ficar lá 1 milhão escrito lá, primeiro para em onda estacionária, dentro do seu micro-ondas, ele gera ondas assim. Que é a ideia que eu falei para os meninos no MS, tá? No momento harmônico simples, se não me engano. É um dos estudos que você faz aí na acústica. No seu micro-ondas gera onda estacionária que é assim. Uma hora está assim, uma hora ela está assim. Se ele trabalha entre 2,5 MHz, ó, se liga o que é frequência. O M é o quê? Escreve o quê? Milhão. Milhão. O seu micro-ondas, você coloca lá 30 segundos, 30 segundinhos. A cada segundo que ele passa, ele está gerando quantos milhões de ondas? Milhões de ondas. Se colocar 30 segundos para esquentar um leite e tomar café da manhã. Cada ondinha gerada lá dentro, que ele está fazendo isso, a onda estacionária, ela fica só alternando de lugar. Cada segundinho ele gerou 2,5 milhões de ondas. Isso aqui é frequência. O que é frequência? O número de repetição de algo no intervalo de tempo de 1 segundo. Frequência absoluta é isso aí, quando ele se repete. Então fechou. Só que, só para deixar claro, fica aqui gravado também, micro-ondas não dá câncer não, viu gente? Pelo amor de Deus, faz isso comigo não. Faz isso comigo não. Mas tudo bem, tem gente que tem crença, acredita, Sério? eu respeito. Aprendeu aqui, né? Na escola falando que é. É exato, até pega. Assim, Uma vaca lá que passa um tempo, ela acaba e ela... qual Não, mas placa? é usando trem velho. Não. Tem uma treta que acontece. 10 reais pra direita. Direito é aqui? 10 reais? Não, cobra. Tem uma. Rapidinho, Jordana. Tem uma coisa que acontece no micro-ondas, pode acontecer nas casas suas. Que quando você usa o micro-ondas, o Wi-Fi fica ruim. Sério? Na frente do seu do micro-ondas que você abre lá, ó. Não tem uma telinha que é assim? Você vai parar aquela bem cruzadinha assim. Aquilo lá é para blindar as ondas não saírem lá de dentro. Tudo bem? Quando aquilo está desgastado, é normal, oxida com o tempo, às vezes você usa lá com comida nunca limpa e outras coisas que não vou ficar falando. Quando você usa lá há muito tempo, vai desgastando aquela telinha. Quando você ligar o micro-ondas e seu Wi-Fi começar a ficar ruim, é sinal que está escapando ondas lá de dentro. Cara, a gente não falou hoje mais cedo 2.5 GHz, vai do MHz, se eu não me engano, a 5 GHz, que é o alvo do Wi-Fi, começa a ter sobreposição de onda uma sobre a outra. Chama interferência destrutiva. Elas começam a se encontrar e ter destruição entre elas, anulação, o seu Wi-Fi fica ruim. Isso é sinal que o seu micro-ondas está liberando ondas pela portinha lá, você tem que jogar ele fora, desfazer, ou manda comprar a porta nova e trocar. Isso gera um problema, já aconteceu no passado, quando eram as primeiras industrializações, um professor nosso comentou sobre isso, ele trouxe o jornalzinho de Uberlândia, que desgastou, aí a mãe fazendo comida, pipoca para a criancinha, o neném ficou olhando lá, esperando a pipoquinha, tadinho. Teve um pouco de queimadura no rosto, de primeiro e segundo grau, mas ninguém sabia. As indústrias tinham uma certa fiscalização, mas não é tão rígida igual agora. Ainda está faltando mais de rigidez. Então isso é um problema que gera. Agora você colocar a comida lá dentro e falar, vai dar câncer. Não. Nada a ver. Câncer também vai ter problema. Cara, o que acontece aqui só em resumo? O que acontece aqui? A água não tem essa geometria aqui, ó. A água não tem essa geometria aqui que é angular, você já estudou sobre isso. Sim. Ela tem essa geometria angular. Quando a ondinha passa lá, a água tenta ficar equilibrada em cima da onda. Aí você está gerando 2,5 milhões de onda por segundo, a água fica louca, velho. Ela não consegue, fica igual como chama lá? Rodeio?
também. Toreia lá em cima do boi lá, ó. Porque a onda ela tá de um jeito, outra de outra, a água não consegue equilibrar. Tanto que você deixa a comida muito tempo lá, o que faz com a comida? Esquenta. Ela esquenta, mas o que acontece com ela? Desidrata. Ela desidrata, ela fica seca. É só o vaporzão de água, porque a água não consegue. E quando você agita demais a água, ou qualquer partícula, o que acontece com a temperatura? E a água, quando é determinada temperatura, o que ela vira? Então, fechou. Tchau, vai com Deus. Deixa o seu like e compartilha aí. Dá negócio aí.